Fala galera, boa noite. Vamos começar o nosso bate-papo aberto. E hoje nós temos o Danilo do Somos Guarulhos, do Conexão Guarulhos, do Designer Resiliente. Então, vamos colocar o Danilo aí para conversar com a gente hoje nesse bate-papo aberto, ok? Danilo, vamos ver se vai agora. Danilo, está me ouvindo, Danilo? Fala, Sidney, tô te ouvindo sim. Fala, Danilo! Estamos ao Boa noite, vivo pessoal. Aqui com a galera do Facebook. Boa noite, galera. Vamos conversar então com o Danilo. O Danilo hoje tirou um dia aí, umas horinhas para conversar com a gente, né? E nós vamos conversar aí bastante começando falando sobre a própria vida do Danilo, porque está todo mundo curioso para saber um monte de coisa do Danilo. Hoje é um dia de chuva, né? Hoje está chovendo aqui na cidade de Guarulhos. Ainda bem, né? Porque fez um calor enorme essa semana. E ainda bem que nós estamos aí com um pouco de chuva, né? A galera quer saber quem é o Danilo Amaral. Quer saber a sua idade, o pessoal quer saber as suas atividades. Um pouco eu adiantei na chamada, né, na chamada do nosso bate-papo aberto hoje. E o pessoal quer saber quantos anos você tem, se você é de Guarulhos, se você não é. Tá todo mundo me perguntando. Diz que isso é muito misterioso. Bom, vamos lá, Sidney. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente aí o seu convite, tá? E já peço para você ir me controlando, porque eu gosto de falar muito. Então, se eu me estender muito, você vai cortando aí. Ainda mais que você me mandou a pauta, eu vi que é muito assunto. A gente vai ficar aqui até amanhã de manhã conversando. Mas vamos lá, Sidney. Eu estou compartilhando aqui rapidinho com o pessoal, tá? Lá na Somos Guarulhos. Quem é o Danilo aí, né? Primeiramente, uma ótima noite a todos. Como você disse, essa sexta-feira chuvosa, né? A gente estava precisando, boa para ficar em casa. E já começa com a pergunta-chave aí quando a gente fala de filosofia, né? Quem é você, né? Afinal, quem é você? Bem profundo, já para começar bem. Vamos pelos caminhos mais fáceis. Bom, eu sou uma pessoa com 33 anos de idade, completo agora, nesse ano, no final do ano, 34 anos de idade, uma pessoa que passou pela sua crise dos 30 anos e sobreviveu. Sobreviveu, tá vivo. Sobrevive, acreditem, pessoal, é difícil, mas a gente passa. E hoje, Sidney, estou aí, a minha atividade principal é atividade de empreendedorismo. Estou aqui na luta, como muitas pessoas, tentando dar corpo a um negócio, tentando montar uma empresa, montar uma estrutura, que eu já adianto que não é nada fácil, viu? É um processo muito difícil e muito complicado, mas acredito que a gente vai poder falar aí da empresa, do projeto e tudo mais, né, Sidney? Com certeza. Então, você, com esses 34 anos aí... 33 ainda. Já 33. Vai fazer 34 logo. Loguinho. Em breve. Então, com esses 33 anos de vida, você acumulou uma vasta experiência aí de várias atividades que você já realizou, né? E dentre todas as atividades que você já realizou, né, temos aí o grupo, o projeto Somos Guarulhos, que você realiza atualmente. Você também é criador ali do Conexão Guarulhos, que é um evento de empreendedorismo, que esse ano foi totalmente voltado ao digital, com várias lives, com vários profissionais, né? E você também consegue ainda gerir o seu próprio negócio, que é a Designer Resiliente, né?
Como que você consegue tempo para tudo isso? Na verdade, Sidney, não consegue, né? Não consegue. É bem cansativo, na verdade, manter esse monte de atividade paralelo. Por isso que eu falo para quem deseja empreender, para quem deseja tocar um projeto, tocar uma ideia, seja lá qual for, né? Não precisa ser um negócio em si, mas sei lá, você quer fazer um projeto social, por exemplo. Precisa ter muita vontade mesmo. Aquilo precisa te mover, isso precisa estar na sua base ali, porque senão você desiste fácil. Então, na verdade, me faltam horas diárias aqui, né? O que eu tenho feito hoje, o que me ajuda já, que eu já tenho um tempo de projeto, um tempo de empresa pequeno, mas já é um tempo. O que me ajuda hoje, e a dica que eu dou para as pessoas a gente não consegue esticar nosso tempo, a gente tem um tempo limitado, a gente não consegue ter mais horas no dia, né? Por mais que você queira, por mais que você durma menos, você não consegue esticar seu tempo. Hoje, a forma de lidar com essas coisas e de ganhar mais tempo aí, Sidney, é chamando outras pessoas para perto. Não dá, tal qual o Projeto Somos Guarulhos, a gente bate sempre na tecla, a gente precisa estar junto. Nas minhas outras atividades, eu também estou sempre junto com outras pessoas. Essa é a forma que eu tento, mas ainda assim faltam horas no dia que eu tento dar conta de tudo isso junto. Mas hoje, tudo isso só é possível porque existem outras pessoas dando apoio, existem outras pessoas fazendo coisas juntos. Se fosse só o Danilo fazendo tudo, tudo isso que você citou, o projeto, a empresa, o Conexão, eles seriam bem menores, porque eu não tenho braço para fazer tudo e dar toda a atenção que eles merecem sozinho, né? Eu acabo virando o funil desses próprios projetos e da empresa. Legal. Ô Danilo, no caso, Somos Guarulhos, que é um dos seus projetos que mais se destaca. Você é de Guarulhos, as suas origens são daqui de Guarulhos? Você nasceu, cresceu aqui ou você foi importado para a nossa cidade? Não, eu até brinco, né? Tem o Cícero do Guarulhos Mais, né? Eu brinco que ele é o forasteiro da cidade, porque ele não nasceu aqui. Ele veio para a cidade, veio morar para a cidade. Mas agora a gente já pode considerar ele um guarulhense. Eu sou nascido aqui, nascido e criado em Guarulhos. Nasci aqui, nascido e criado no mesmo bairro aqui. Eu estou aqui no Vila Rio, próximo ao cemitério, e eu vi o bairro e a cidade se desenvolvendo aqui, né, ao longo desses 33 anos. Porém, Sidney, como muitas pessoas estão me ouvindo aí, Sidney, tá ouvindo bem? Deu uma travadinha, mas acho que você tá ouvindo, né? Pessoal tá ouvindo, Sidney travou ali. Porém, Sidney, como muita gente aqui na cidade, né, vou continuando, voltou. Como muitas pessoas aqui na cidade, Sidney, com quem eu dialogo, com quem eu falo, até por conta do projeto, eu sofri da mesma coisa que as pessoas sofrem, que assim, eu moro na cidade, sou nascido aqui, mas eu passei a maior parte do meu tempo dividido entre trabalho e estudo fora da cidade. Então, por um grande período da minha vida, Guarulhos servia só de dormitório mesmo. Eu não vivia aqui, né? Eu trabalhava fora, fazia faculdade fora, passava a maior parte do meu dia fora da cidade. Vinha para cá só para dormir, então não conhecia muito bem a cidade, não tive a oportunidade de explorar a cidade tanto quanto eu tenho feito hoje, até muito por conta do projeto Somos Guarulhos. Então, sim, eu nasci aqui, sou nascido aqui, criado aqui em Guarulhos, e mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que Guarulhos tem, e não são poucas, Guarulhos não é para amador, eu gosto muito da cidade. Inclusive, eu tenho uma regra, a gente só pode falar mal da cidade se você é daqui. Se você não é daqui, você não pode falar mal da cidade. Olha, só para quem está nos assistindo, tá? Queiram fazer perguntas para o Danilo, aproveita, tá? Façam perguntas que à medida do nosso bate-papo aqui eu vou transmitindo essas perguntas para o Danilo, tá bom? Quem fazer a pergunta direto pela página do bate-papo aberto, que é o facebook.com/bpa2020, aparece direto aqui na tela para eu transmitir essa pergunta aqui direto para o Danilo, tá bom? Danilo, você falou, né, então,
dessas origens, que você é bem aqui da casa mesmo, bem de Guarulhos. Você falou de trabalhar, né, fora e voltar para dormir. Guarulhos bem que uma cidade meio que dormitório aí, né? Mas a gente quer saber também, assim, a sua formação. Fala um pouco para nós assim, da sua formação. Vou contar um pouquinho da minha história aí, Sidney. Vai precisar de tempo. Vai me cortando aí quando necessário. Não, tudo bem, eu sempre fui uma pessoa, Sidney, que eu sempre fui meio nerd. Nerd é o que a galera fala hoje, né? Na minha época, quando eu era mais novo, a galera chamava de CDF, e não era tão legal, era meio pejorativo, né? Mas eu sempre fui essa criança, esse adolescente que sempre gostou, eu adorava estudar, adorava aprender alguma coisa nova, eu sempre tive boas notas e tudo mais, e eu era uma criança muito tímida. Eu não falava com ninguém quando eu era muito criança, mesmo criança e adolescente. Tinha uma época que eu nem falava mesmo, saca? Eu era uma pessoa muito tímida e eu me encontrava muito nos estudos. Eu gostava de estudar, eu gostava de aprender alguma coisa, eu gostava de fazer os exercícios, eu sempre adorei isso, Sidney. E por conta disso, eu lembro muito bem, né? Não sei quantos anos você tá, Sidney? Bom, agora eu tô com 37, já passei você. A gente está ali na mesma fase, ali, bem perto. A gente viveu o mundo, né, Sidney, em que a gente está vendo o mundo se transformar muito rápido por conta do desenvolvimento da tecnologia, da internet, dos computadores. Eu ainda me lembro de um mundo em que a gente não tinha todas as facilidades, né? A gente não tinha tudo isso. E aí eu lembro muito claramente, Sidney, de quando começou essa explosão dos computadores, da informática em si. Eu, como já era muito CDF e tal, eu adorei tudo isso, sabe? Para mim era um mundo novo, muitas possibilidades e tudo mais. E aí, por gostar disso, meus pais sempre tentaram me colocar em alguns cursos, tinham muitos cursos de informática, né? Quando a gente era mais jovem, né? Tinha curso de... Pode falar. Alnet, entre outros. Clássica Alnet. Trabalho de casa. Vamos falar da Alnet. Tinham muitos desses cursos, e aí meus pais sempre tentavam me colocar, mas assim, eu cresci numa periferia, né? Hoje aqui o Vila Rio está mais desenvolvido, mas ele sempre foi uma periferia. E meus pais não tinham muitas condições de manter, os cursos eram muito caros, então eu sempre começava, mas chegava um ponto que não conseguia continuar pagando e eu saía. Esses cursos de Word, Excel, PowerPoint, sabe, eu sempre começava, mas quase sempre quando chegava no Excel eu tinha que sair porque eu não conseguia continuar pagando, daí começava um outro em outro lugar. Aí começava outro em outro lugar. E aí, quando eu tive condição de realmente fazer um curso de informática, isso foi quando eu cheguei no ensino médio, na minha adolescência, né, que quando eu fui fazer meu curso técnico. Mas antes disso, Sidney, eu fiz Senai. Eu passei na prova do Senai para fazer o curso, só que no Senai, porque como a minha família via, ele gosta muito de estudar, ele adora estudar e tudo mais, tem que colocar o menino para fazer Senai. Porque o Senai, na época, era o coqueluche, assim, né? A pessoa que passou no Senai vai ter um bom emprego, vai ganhar muito dinheiro e não sei o quê. Então, os parentes me estimulavam muito a ir para o Senai, a fazer a prova do Senai. E eu fiz a prova do Senai, eu passei na prova do Senai, mas na época o Senai aqui de Guarulhos, ali no Paravente, ele só tinha 2 cursos, que é o curso de mecânica industrial e o curso de elétrica industrial, porque o Senai é uma instituição feita para criar mão de obra para as fábricas, né, para a indústria. E Guarulhos, como uma cidade industrial, tem muita demanda para isso. E aí eu tive que escolher entre esses dois. Eu, adolescente ali, eu adorava, já gostava muito de informática, mesmo não tendo um computador, tive que escolher. Eu pensei, qual que mais se aproxima da informática? Bom, não é mecânica, porque na minha cabeça mecânica era a pessoa que conserta automóvel, né? E nem é isso, na verdade. E aí eu fui fazer elétrica. Então fiz meu curso de elétrica, que era o curso de aprendizagem industrial, e quando você termina o curso de elétrica no Senai, eles te estimulam muito a já engatar o técnico em eletrônica. Só que assim, eu fiz o curso de elétrica, adorei o curso de elétrica, adorei o Senai, a estrutura, o Senai assim, é maravilhoso, adorei aprender tudo aquilo, porém eu ainda não me encaixava, eu não me via trabalhando naquela área, na fábrica e tudo mais. E aí quando eu terminei, ao invés de eu fazer o curso técnico em eletrônica, eu fui buscar em outro lugar,
e aí consegui aqui no CPT, que ficava a 5 minutos de casa, consegui uma bolsa para fazer um curso técnico em informática. Ali eu falei, me realizei, né? Falei, não, é isso que eu quero, foi isso que eu sempre quis, e aí como eu tinha ganho uma bolsa, né, não tinham como eles me tirarem no meio do curso que eu não estava conseguindo pagar, porque era de graça. Ô Danilo, você então sempre foi um jovem muito estudioso, sempre gostou muito de estudar, né? Sim. E aí vem uma pergunta aqui do Orlando Fredigoto, lá da Vila Galvão, do Lago dos Patos. Ele perguntou o seguinte: como que você vê a importância e a valorização do professor, por exemplo, na sua vida e até na vida hoje das pessoas? Perfeito, agradeço aí a pergunta do Orlando, e os professores, eles fazem um trabalho social muito importante, né, Sidney? E infelizmente a gente como sociedade ainda não reconhece a grandiosidade desse trabalho. Então, respondendo o Orlando, eu acho fundamental o trabalho do professor, principalmente, Sidney, se você, e não exclusivamente, tá? Mas principalmente se você for pensar nas realidades periféricas, nas áreas que são nos núcleos mais baixos da sociedade. Eles fazem um papel fundamental, porque, dando até o meu exemplo, eu estudei toda a minha vida em escola pública, nunca tive oportunidade, eu tive uma oportunidade de tentar numa escola particular, mas também não tinha condições de manter. Então, toda a minha vida basicamente foi em escola pública, e eu sempre gostei de estudar, sempre tirei boas notas, mas mesmo gostando de estudar, tirando boas notas, eu não tinha incentivos, até mesmo da minha família, até pela estrutura deles, de assim, você consegue conquistar coisas pelo seu estudo. Né? Para eles, a visão deles era uma visão limitada, até pela pouca formação, meu pai, minha mãe, minha família teve, de que assim, você vai estudar porque tem que estudar, saindo de lá você vai trabalhar. Né? E nesse ponto, o papel dos professores na minha vida, eles foram fundamentais, porque foram os professores que foram observando aquele potencial, estimulando aquele potencial e abrindo portas e colocando coisas para eu pensar. Por exemplo, qual faculdade você vai fazer, sabe? Qual profissão você vai seguir. Então, eu sou muito grato hoje pelo que eu sou, pelos meus professores, principalmente os professores do ensino público, porque eles são heróis mesmo, porque para lidar com toda aquela falta de estrutura, com toda aquela diversidade de perfis, de pessoas, é bem complicado. Então, eu sou muito grato, muitíssimo grato. Se hoje eu estou aqui, graças a todos esses professores que passaram pela minha vida. Então, não sei se respondi a pergunta do Orlando, mas assim, é essencial. A construção da sociedade passa diretamente pela educação e passa pelos professores, que infelizmente só apanham, literalmente, né, Sidney, hoje em dia. Verdade. Eu quero agradecer, né, a pergunta do Orlando e convidar todos que queiram, todos os telespectadores que estão assistindo, a fazer perguntas também durante o nosso bate-papo, para que eu transmita as perguntas aqui para o Danilo, tá? Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a design resiliente. Como que surgiu, né, essa ideia de criar design resiliente? Como que ela atua no mercado? Principalmente hoje, né, nesse momento, ela ficou mais vista, mais aberta ao público em geral. Como que trabalha aí com a design resiliente? Como que ela surgiu? Legal, Sidney, ótima pergunta, né? E já engata com a pergunta dos professores. Isso de empreendedorismo, né, me surgiu muito cedo, quando eu estava fazendo meu curso técnico de informática no CPT. Uma das professoras trouxe um treinamento de empreendedorismo, e naquela época, isso já tem um tempo, não era tão comum se ouvir falar em empreendedorismo, sabe? Não era como hoje, né? Hoje tá na moda o empreendedorismo, mas naquela época não era tão comum. E ela trouxe um treinamento de forma gratuita, ela mesma se disponibilizou a fazer, trouxe material e tudo mais. E aí, como eu sempre adorei estudar, eu fui lá aprender o que era esse tal de empreendedorismo. Mas isso ficou ali meio que incubado, né? Porque depois disso eu tive que fazer faculdade, procurar emprego, né? A gente tem que trabalhar, a gente precisa muito trabalhar, e isso ficou ali meio que incubado.
essa vontade de empreender, Sidney, ela voltou mais forte. Foi no momento que eu tinha saído de uma das empresas que eu trabalhava, e aí eu decidi me virar, ser freelancer, né? Ir atrás dos meus próprios trampos, sentar dentro de uma instituição. Foi ali que veio a faísca. Foi a primeira faísca da Design Resiliente. Foi quando eu pensei... Por quê? Quando eu me vi como freela, eu vi que era muito difícil, porque Danilo, eu já tinha um tempo de mercado como designer. Então, eu como profissional, se eu for entregar meu currículo numa empresa, as pessoas elas vão reconhecer a minha experiência, a minha história. Mas eu, como profissional freelancer e como pessoa que está lá indo oferecer um serviço, eu não posso chegar lá com o meu currículo e falar, olha, esse aqui é meu currículo. Né? Eu tenho que chegar com uma estrutura, eu tenho que chegar com uma proposta, com um produto, com um serviço. E aí eu percebi que eu precisava formatar algo que não fosse a minha apresentação como profissional, mas a apresentação de um serviço, de uma empresa. E apanhei muito, viu, Sidney, nesse processo. Foi a primeira vez que eu percebi que, assim, eu sou um ótimo designer, mas eu sou péssimo vendendo, eu não sei prospectar cliente, eu não sei gerenciar, eu não sei fazer financeiro. Quando eu consegui um dos meus primeiros clientes, o cara queria que eu emitisse boleto para ele. Para mim foi um inferno emitir boleto, porque eu não sabia emitir boleto, não sabia de nada, sabe? Não sabia fazer nada dessa estrutura de negócio. A vida a gente aprende, né? Correndo atrás a gente aprende tudo. A gente aprende, a gente se vira. E aí, naquele momento, eu comecei a correr atrás, e aí a grana foi acabando, e eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Voltei para o mercado de trabalho, e aí minha ideia era, eu vou ficar um tempo no mercado de trabalho para me preparar melhor financeiramente, depois eu volto para o negócio. Acabou que eu queria ficar 3 meses no emprego, acabei ficando 2 anos, e aí veio a minha crise dos 30 anos, que eu não acreditava, mas aconteceu, porque eu estava há 2 anos nesse emprego, e era um emprego ótimo. Era um emprego que eu tinha uma liberdade de horário, eu recebia bem, eu estava trabalhando na minha profissão, eu tinha uma grande liberdade lá dentro, estava trabalhando como User Experience Designer, né, que é a minha formação, na área de experiência do usuário, só que chegou um momento que eu não estava ganhando bem, sabe, nunca tinha ganho tão bem na minha vida, só que chegou um momento que só aquilo não estava me mantendo, sabe, começou a me bater uma insatisfação. Eu sentia que assim, será que agora vai ser isso? Então eu vou ficar pro resto da minha vida ganhando dinheiro, gastando dinheiro e vindo aqui trabalhar. E outra coisa que me batia, assim, deixava para baixo mesmo, era que assim, em grandes empresas, se diz, eu atuei em várias empresas, muitas vezes você não vê o resultado do seu trabalho direto. A estrutura é tão grande que a pessoa que vai ser impactada pelo seu trabalho está tão longe de você que você não vê o resultado. Eu me sentia mal porque eu não via o andamento das coisas que eu fazia, né? Vários projetos que eu tocava, eu não via a continuidade daquilo, não via o impacto daquilo. Isso quando não, eu me dedicava, sei lá, 6 meses a um projeto dentro da empresa e do nada ele morria, porque veio uma decisão de cima que falou, isso aí não é mais importante. Eu pensava, mas foram 6 meses se dedicando àquilo e de repente simplesmente vai pro lixo, e isso acontecia muito. E aí, junto com minha crise dos 30, foi batendo ali, eu já não estava tão satisfeito, gostava muito, mas não me completava. Mas mesmo assim, eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo do cenário econômico e tudo mais, então eu fui ficando. Mas, por coincidência ou não, aconteceu que teve um corte, e aí eles me mandaram embora, e eu falei, era a deixa que eu queria, né? Já não estava satisfeito, tenho um dinheiro guardado, vou agora investir forte na empresa. E aí, nesse ponto, a Design Resiliente ela já tinha um nome, ela já estava mais ou menos pensada ali, foi o momento em que eu falei. Isso, daí foi o momento que eu falei, agora eu vou tocar a empresa aqui, vou ver o que vai dar. E nisso, mas o espaço para eu decidir, vou começar a empresa até realmente começar, Sidney, eu acho que eu fiquei uns 8 meses só procrastinando, porque ainda tinha dinheiro, o dinheiro vinha, não dependia tanto da empresa, fiquei uns 8 meses ali só levando ela no banho-maria. Quando o dinheiro começou a apertar, foi que eu peguei firme e forte na empresa mesmo. Mas a Design Resiliente, ela surgiu, Sidney, por quê? Porque nessa minha busca em me encontrar, em primeiro lugar, eu pensei em me reencontrar comigo mesmo. Porque eu olhei para mim e eu falei, aquilo que eu sou não estava me representando. Eu trabalhava numa empresa, Sidney,
em que eu trabalhava, a gente tinha uma salinha nossa, tal, era muito separada dos outros funcionários, eu ia de social e tudo mais. Eu olhei para mim e falei, pô, mas isso aqui não me representa, sabe? Quem é o Danilo? Daí eu fui lembrar das minhas origens. Pô, sou um cara que cresci na periferia, estudei escola pública, e aí eu fui me encontrando nisso. Foi nesse período que eu comecei a usar mais boné. Eu não usava boné, nunca tinha usado boné. Comecei a usar mais boné, comecei a pensar qual que é a minha forma de vestimenta, o que me representa e tudo mais. E aí, nessa jornada, eu pensei, por que eu quero fazer? Eu aprendi tudo que eu aprendi na faculdade, no curso técnico, no mercado de trabalho, na área de design, foram coisas que geram muito valor, são coisas que têm valor. E aí, o que eu pensei? Sim, e aí o que eu pensei? Pô, se isso aqui que eu tô fazendo faz uma baita diferença dentro das grandes empresas lá que eu atuei, na Abril, na faculdade em Anhanguera, por que isso que eu faço não tá fazendo a diferença para quem é pequeno, para quem tem um pequeno negócio, para quem está começando? E aí eu entrei na jornada de quê? Eu queria levar design, com a design resiliente, o que eu queria? Eu queria levar design de qualidade, sabe? Design que eu construí ao longo de uma carreira, validado por grandes empresas, para pequenos empreendedores. Esse era meu objetivo inicial com a design resiliente. Queria levar o poder do design, e o design, Sidney, que eu digo, é desde as coisas pequenas. É uma pequena empresa que não tem um logo, sabe? Ele precisa, se você desenvolve um logo bacana para sua empresa, isso já dá outra cara para o seu negócio, sabe? Já não fica mais no amadorismo, né? Já fica você sai do amadorismo. Passa um pouco mais de confiança, né? A marca é tudo, né? Trabalhar a marca da sua empresa, né? O designer dela, com certeza. E aí, sabe o que é triste, Sidney? Porque dentro das grandes empresas eu via o pessoal debatendo, a gente fazia muita experiência do usuário, quer fazer teste com o usuário, quer aprimorar serviços, criar novas ferramentas e tudo mais. Quando o pequeno empreendedor tá lá no básico dele ainda, sabe? Ele ainda não fez o mínimo do mínimo. Eu falei, pô, eu posso fazer diferença para aquele cara, com o que eu sei eu posso fazer a diferença. Esse era meu sonho quando eu comecei a design resiliente. Eu quero trazer design de qualidade para o pequeno empreendedor, mas aí eu esbarrei foi a minha primeira decepção. A primeira o pequeno empreendedor, muitos deles não querem saber de design. Eles estão tão preocupados com outras coisas que eu chegava lá para falar de design com ele. O cara tá preocupado em pagar as contas, em vender mais, em comprar o fornecedor que não entregou, sabe? Aí chegava eu para falar de design, ele não queria ouvir. Primeiro ponto. Consegui quebrar essa barreira, para algumas pessoas eu consegui mostrar que era importante, chegava na segunda barreira, que era o investimento. As pessoas não tinham condições de pagar o mínimo do mínimo por um trabalho de design, e muitas vezes não queriam pagar, né? Então, essas duas coisas me deu um banho de água fria aí de início. Mas e hoje? Hoje ainda tem essa questão, né, das pessoas não quererem investir em designer? Mudou alguma coisa? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que se aventuram pelos aplicativos e tudo mais. Sim, hoje mudou, mas ainda mudou bem pouco, viu, Sidney? Tudo isso que eu vivi, de certa forma, foi um desafio para mim, até para eu entender, porque eu estava com um sonho, uma ideia na cabeça, mas um sonho é só um sonho se você não dialoga ele com a realidade. Você precisa levar ele para a realidade e confrontar com a realidade. E aí eu me confrontei com isso. Eu queria trazer design de qualidade para as pessoas, mas umas não tinham interesse, outras não tinham investimento, não tinham dinheiro para pagar, sabe? O negócio está num nível tão básico que ele não tem condições. E aí isso me obrigou a pensar em saídas para isso. Que caminho eu vou seguir? O que eu vou fazer para essa galera, para eu conseguir entregar o meu serviço? Um caminho inicial eu preciso buscar empresas que não estejam tão na base, empresas que sejam um pouco mais desenvolvidas, tá, para entregar o trabalho. Mas ainda assim, Sidney, eu não queria largar o osso de deixar as pequenas empresas, quem está começando, de lado. E aí eu entrei nesse desafio de como eu entrego design de qualidade a baixo custo para as empresas. E foi aí esse foi o embrião do projeto Somos Guarulhos, porque o projeto, ele nasceu depois do portal. O portal Somos Guarulhos, ele foi o tipo de serviço que eu encontrei, a forma que eu encontrei de entregar design de qualidade para pequenas empresas
a baixo custo, porque o portal diminuía a minha operação aqui, diminuía o meu processo de design em si, eu não precisaria fazer um processo de design específico para cada empresa. Então foi aí que surgiu o portal Somos Guarulhos. A ideia era essa, porque para mim é meio bizarro pensar que é 2020 e existem empresas ainda que não têm presença nenhuma na internet, sabe? Você dá um Google, você não encontra empresa, sabe? Para mim isso é um absurdo. Essa realidade que foi bem mostrada, né, no meio da crise. Acho que o legal é que todas as crises, elas trazem algo de positivo, né? E uma dessas positividades que essa pandemia trouxe foi mostrar que nós temos que conciliar, né, tanto o presencial quanto o digital. Sim, perfeito, Sidney. Essa pandemia, o processo do digital, ele já vinha acontecendo, só que ele vinha num ritmo mais lento, né? A pandemia acelerou completamente isso. Como você bem citou, a gente se isolou, e aí, mesmo quem era averso à tecnologia, teve que ir lá atrás, teve que se virar, porque era o que tinha para hoje. Então, esse realmente é um efeito colateral positivo da pandemia, que as pessoas estão cada vez mais percebendo o poder das mídias digitais, do universo digital, das ferramentas digitais, né? E também do empreendedorismo, né? Principalmente do empreendedorismo. Sim. Porque um baita desemprego que a gente está tendo aí por conta dos ocorridos, e aí você vê cada ideia nova surgindo, né? O espírito empreendedor aumentando. Como que você vê essa questão da valorização do empreendedorismo nessa fase? Perfeito, Sidney. Isso que é legal, né? O empreendedorismo, você citou bem, o empreendedorismo, ele surge muito num espaço de necessidade, né? Isso está muito ligado a empreender. Quando a gente tem poucos recursos e ainda assim quer buscar soluções, quer fazer algo, isso é muito importante. Eu tenho duas visões hoje sobre empreendedorismo, tá, Sidney? Uma visão um pouco mais pessimista e uma visão um pouco mais otimista. Infelizmente... Vamos começar pela otimista, melhor. Pela otimista, então vamos pela otimista, né? Eu acredito muito no poder do empreendedorismo em gerar oportunidades, gerar condições e gerar formas de acontecer a ascensão social de muitas pessoas a partir de espaços criativos, de poucos recursos, né? A pessoa olhar a realidade que cerca ela e ela vê uma oportunidade. Tem uma oportunidade aqui de eu fazer algo que é uma oportunidade que não depende do mercado formal, não depende de eu ter um emprego, e eu posso fazer, né? Depende muito da vontade da pessoa. Isso é muito legal. Conheço várias histórias de pessoas com o qual o espírito empreendedor, a vontade dela de ir lá, e o empreendedorismo está muito ligado também à vontade de querer mudar a sociedade, né? Você ver algo e você vê que você pode impactar naquilo. Isso é muito legal, as possibilidades que o empreendedorismo traz e o quanto ele traz, ele pode fomentar sonhos, né? Ele pode trazer possibilidades para muita gente que não vê possibilidade. Isso é muito legal, isso é muito importante, a gente precisa fomentar esse espírito empreendedor, a gente precisa de cada vez mais pessoas, Sidney, que querem fazer, que veem que a sociedade não está legal, que tem muita coisa para melhorar e eu vou lá e eu quero buscar formas de melhorar. E o empreendedorismo, ele vai de encontro com isso, né? O empreendedor real é alguém que, em primeiro lugar, olha algo e pensa, peraí, acho que dá para melhorar isso. Acho que tem espaço para fazer isso, né? A gente vê aí, durante a pandemia, vários ótimos exemplos, né? De pessoas que perderam o emprego e foram lá fazer, agora eu vou começar a vender marmita aqui na minha região, sabe? Eu percebi que minha região é carente de alguma coisa, então eu vou começar um empreendimento nessa área. Isso sem contar os vários exemplos de empreendedorismo social, né? São pessoas que têm impacto direto ali com... Ambiental também, né? Ambiental também. Perfeito. Acho que não dá para falar de empreendedorismo sem a gente falar de uma responsabilidade social, se a gente falar de uma responsabilidade ambiental, o empreendedor, ele precisa ter essa preocupação de o que ele está fazendo, está gerando algum impacto? É um impacto positivo? Se não ele precisa mudar, está fazendo errado. Agora, o outro ponto, Sidney, o ponto de vista negativo,
é que, assim, nos últimos tempos, houve um boom disso de falar sobre empreendedorismo. Só que, assim, infelizmente, Sidney, muitas das pessoas, elas são chamadas empreendedoras, mas, na verdade, são só pessoas que não têm oportunidade no mercado de trabalho. O mercado está tão ruim que não consegue absorver todo mundo. Então, tem muita gente que acaba tendo que se jogar em subempregos, acaba tendo que se jogar em atividades que, na real, a pessoa ela não queria estar fazendo aquilo, mas ela é a única alternativa que ela tem, né? E aí, esse, para mim, é um ponto meio nefasto aí, meio bem negativo do que está rolando hoje no debate de empreendedorismo. As pessoas pegam essas pessoas e chamam ela, mas a pessoa é empreendedora, ela está lá para ser independente, e na real, muitas dessas pessoas, elas não querem aquilo. Se ela tivesse uma boa capacidade, um bom mercado de trabalho que absorvesse ela, que pagasse ali todos os direitos dela, ela não estaria fazendo aquilo que ela está fazendo. Entende? Então, aquela pessoa em si, ela é uma empreendedora sim, porque ela está tentando fazer algo e sobreviver, mas não é empreendedorismo por escolha própria, não foi ela que escolheu, ela foi jogada ali, e ela sofre muito por isso. Infelizmente, tem muito caso aí de depressão da galera que não dá conta, não consegue pagar as contas, que não consegue, o mercado, esse sistema capitalista, ele pede cada vez mais da gente, sabe? Você precisa fazer cada vez mais e ganhar cada vez menos, e se você não consegue, a culpa é sua, e muitas vezes não é, sabe? O cenário não está favorável. Então eu vejo dois caminhos aí para o empreendedorismo. O primeiro, que é o mega positivo, é a pessoa que tem uma vontade de modificar algo, de fazer diferença e vai lá e faz, né? Mas tem um outro caso também, que estão chamando de empreendedor, mas só é a pessoa que está sem vaga de emprego, é só a pessoa que está se virando. Se o mercado desse uma oportunidade para ela iria preferir estar no mercado, fazendo alguma coisa, ganhando dinheiro, ela precisa sustentar a família dela, né? Então, infelizmente, hoje, Sidney, a gente vê muita gente falando de empreendedorismo, mas só para maquiar esse baita problema social que a gente vive e que, infelizmente, eu acho que vai piorar, viu, esse problema do desemprego e da economia. Danilo, realmente, o problema do desemprego e da economia, os índices mostram que a tendência realmente é piorar, né? Mas vamos torcer para que esse espírito empreendedor do brasileiro, né, possa ser mais soberano sobre a crise aí, né? Danilo, aproveitar, né, para fazer a chamada para os nossos telespectadores que estão assistindo aqui o nosso bate-papo, Danilo Amaral, né, que é empreendedor, empresário aí do Designer Resiliente, criador e fundador do projeto Somos Guarulhos, também é idealizador do projeto Conexão Guarulhos, que ainda nós vamos falar um pouco mais à frente, no próximo bloco. Aqui as perguntas elas não são combinadas, né? O Danilo sabe que a gente está conversando abertamente aqui. Foi colocada uma proposta de assuntos e através desses assuntos e das perguntas de quem está assistindo, a gente está fazendo esse bate-papo aberto, né? E aí, Danilo, queria saber o seguinte, né? Você começou a falar um pouco do surgimento da Somos Guarulhos, né? Que também surgiu porque você viu uma necessidade também de uma integração entre empreendedores da cidade de Guarulhos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, para quem não conhece o Somos Guarulhos, como ele funciona, se tem algum empreendedor assistindo, como que ele faz para participar do projeto. Bora lá. Legal, Sidney. Deixa eu só mandar um abraço para a galera aqui, para o Dácio, que está acompanhando a gente, para a Érica Campos, para o Vinícius Souza, meu grande amigo, para a Dafite. Muito obrigado aí por acompanhar. A gente está aqui, como o Sidney disse, as perguntas não são combinadas, a gente está aberto aqui, é um bate-papo mesmo, o nome define bem, né, Sidney? Bate-papo aberto aqui, a gente está aqui para... É isso aí, Sidney. Então, continuando, a Somos Guarulhos, né, muitas vezes quando eu vou apresentar o projeto, até para simplificar, eu dou o caminho mais curto de como ele surgiu. Mas assim, ele não nasceu desse jeito. Como eu te disse, o que nasceu antes do projeto Somos Guarulhos foi o portal Somos Guarulhos, que era o quê? Era um serviço
que eu trazia para as pessoas para entregar design a baixo custo para elas. Então, era um serviço que eu estava propondo para as pessoas. E aí, Sidney, eu comecei a dialogar com a galera para apresentar o portal. Então, eu ali no meu processo de chamar o empreendedor, apresentar o portal, apresentar a proposta, eu dialogava com muita gente. Eu dialoguei com muitas pessoas. E eu como empreendedor, eu estava me construindo ali como empreendedor também naquele momento. Muitas vezes eu não sabia vender ainda direito, não sabia fazer a gestão, a administração. E aí, cada vez que eu ia apresentar o portal para um empreendedor, Sidney, a conversa sempre evoluía para a gente conversar sobre empreendedorismo no geral. Como é que está seu negócio? Como é que vai as suas vendas? Como é que você faz isso? Como é que você emite boleto aí? Como é que, sabe, você tem algum sistema que você utiliza? E aí, o que eu percebi, Sidney? Primeiro, nem todo mundo, mesmo eu tendo um serviço de baixo custo no portal, nem todo mundo tinha condições de pagar o serviço no portal. Tem empreendedor que está muito no início do início ainda. Precisa dar corpo para o seu negócio. E eu percebi que, assim, o diálogo com as pessoas, o diálogo com outros empreendedores estava me ajudando bastante, me ajudando a me desenvolver como empreendedor. Então eu vim aqui hoje para apresentar o portal para o Sidney, e o Sidney me falava, o Sidney entende muito de vendas, e o Sidney me dava várias dicas, vários toques, faz desse jeito, tenta assim. Daí amanhã eu vou lá conversar com o Vinícius para apresentar o portal, e o Vinícius entende muito de gestão, então ele falava, olha, pensa nisso no seu negócio, vai nesse caminho. Mas assim, o Vinícius é bom em gestão, mas ele apanha nas vendas. O Sidney é bom em vendas, mas ele apanha na gestão. E eu pensava, por que o Sidney não está conversando com o Vinícius? Né? Eu estou conversando com os dois, mas por que um não está conversando com o outro? Por que as pessoas não estão se conversando? Já que essas conversas, elas estão me ajudando a me desenvolver, por que os outros não estão se desenvolvendo também? Por que as pessoas não estão se falando? Né? E foi a partir daí, ali foi o embrião do projeto Somos Guarulhos. Eu percebi que, assim, indiferente do portal, eu falei com o Sidney, o Sidney falou, Danilo, não tenho dinheiro para investir no portal hoje. Falava, legal, Sidney, mas você quer participar de um grupo no WhatsApp com outros empreendedores como você, para você trocar uma ideia, para a gente se desenvolver, para a gente se conhecer, porque muitas vezes Guarulhos tem esse grande problema das pessoas não se conhecerem, às vezes o negócio... Você tem um empreendedor na rua da sua casa e você não sabe que ele existe, né? Então, com isso, foi nascendo o que é o projeto Somos Guarulhos. A gente começou com um grupo no WhatsApp para reunir as pessoas, para a gente dialogar, para a gente trocar figurinha ali, né? Para eu não precisar ficar repassando tudo que alguém passava para mim, então já repassa para todo mundo em tempo real. E aí, Sidney, eu percebi que e isso casa muito com um objetivo pessoal que eu tenho, que é gerar um ambiente em que nós, coletivamente, possamos crescer e nos desenvolver juntos. Porque eu, como um pequeno empreendedor lá no início do meu projeto, eu sozinho, eu vou apanhar bastante, tá? Como eu dei o exemplo aqui do boleto, que foi real, para mim foi Para mim foi um inferno o processo de gerar boleto. Eu tive que ir no banco, conversar com o gerente, ele liberou acesso a um sistema feio que dói, e aí tinha um monte de número lá que eu não sabia como preenchia. E aí depois de toda essa jornada, Sidney, de conseguir gerar os boletos, eu mandava para a galera e a galera esquecia a data de pagamento. E não era porque não tinha dinheiro, não, porque esquecia mesmo. E aí... E aí eu tinha que gerar um segundo, só que pelo sistema que eu fazia, ele me cobrava o primeiro boleto que eu gerei e me cobrava o segundo. Boleto também. E aí muitas vezes, sabe, eu já perdia uma baita... boa parte da margem que eu tinha ia só para pagar boleto. E aí, sendo que assim, hoje, por exemplo, depois de eu ter passado sozinho por todo esse processo, hoje, eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona, eu tenho dicas para dar. Fala, olha, se você precisa receber por boleto, não vai direto para o banco, não. Procura algum sistema que gera para você. Tem sisteminhas aí que geram boleto para você e você nem paga pela emissão, paga só pelo pagamento, sabe? Então, mas eu precisei apanhar sozinho. E eu acredito que alguém que está começando hoje não precisa apanhar como eu apanhei. Se a gente estiver próximo, a gente pode trocar essa ideia. Eu posso ensinar ela tal qual eu aprendi muito com as pessoas com quem eu fui dialogando. Eu aprendi com uma pessoa que indicou um sistema para gerar orçamento,
outra pessoa que me falou sobre um processo de vendas, outra pessoa que me falou sobre um treinamento, outra pessoa que me indicou um contato, sabe? A comunidade, Sidney, ela é muito importante. E o projeto, ele foi crescendo dessa forma orgânica, ele foi virando um projeto e levou um tempo até eu perceber que o projeto era um projeto. Né? Para mim ainda era só o portal, era só um negócio. Você começou com mais ou menos quantos apoiadores? Então, no início, foi meio nesse processo orgânico que eu te falei. A gente começou, a ideia inicial, como eu disse, não era um projeto, era um grupo no WhatsApp onde a gente reunia a galera. Vamos colocando a galera aqui, vamos fomentando, vamos dialogando, vamos conversando, vamos buscar formas coletivas de a gente chegar em algum lugar, né? Com o tempo, esse grupo foi crescendo. E aí, conforme o grupo foi crescendo, surgiu a ideia de por que a gente não se reúne presencial? Por que a gente não faz encontros presenciais? E eu, Sidney, como eu sou um cara que trabalha com design digital, sou muito adepto da tecnologia, falava, não, para quê? Presencial nem existe mais, tá todo mundo aqui no WhatsApp, para que a gente vai se encontrar presencialmente? Né? Eu fui muito contra essa ideia, mas até que chegou um ponto que eu falei, quer saber, vamos tentar, vamos fazer. E assim, me arrependo de não ter começado antes, porque assim, realmente a interação presencial com aquela galera, muita gente que a gente nem se conhecia pessoalmente, só pelo grupo, foi muito legal, é muito bacana assim, estar com outros empreendedores, tanto digitalmente quanto presencialmente. Porque, Sidney, outro ponto negativo de empreender, em vários momentos durante o seu processo de empreender, você vai passar por desafios que vão te desanimar, sabe? Você vai, em algum momento você vai desanimar, porque é tanto desafio, é tanto obstáculo, e aí estar em contato com outras pessoas te dá esse up nesse momento de desânimo, né? Se tem outras pessoas ali falando, não, olha, acontece, mas a gente tá junto, vamos aí, vamos, um momento você tá mal, no outro momento eu tô mal, e um vai ajudando o outro. Aliás, tem uma pergunta aqui que é justamente sobre o desafio, né? Qual foi ou qual está sendo o seu maior desafio? Ou qual foi ele? Então, eu tenho vários desafios, tá? Porque hoje, como eu disse, para mim, esse processo, ele foi ganhando corpo, não foi tão claro, não foi tão claro como ele está hoje, ele foi ganhando forma, ele foi nascendo. Então, hoje eu tenho claro para mim que existe um projeto Somos Guarulhos, que existe uma empresa Design Resiliente, que existe um portal Somos Guarulhos e que no meio dessa bagunça toda existe o Danilo, né? Então, e ainda há tempo para outros projetos, né, que nós ainda vamos falar. E ainda tem o Conexão, tá vendo? E no meio disso tudo, eu tenho alguns desafios em cada um dos pontos, tá, Sidney? Vamos começar falando do desafio do projeto Somos Guarulhos. Hoje, o nosso maior desafio, e que eu tenho lutado muito com o projeto para fazer, é um desafio cultural da própria cidade. O guarulhense não olha com bons olhos a cidade que ele mora e, consequentemente, não olha com bons olhos as empresas aqui da cidade. Acho que esse é um grande desafio cultural. E isso casa, Sidney, com um desafio cultural maior. Guarulhos não tem uma percepção de si mesma como cidade, como cultura, né? Muitas vezes a gente que mora em Guarulhos, a gente sabe muito sobre a história de São Paulo, nossa cidade vizinha aqui que está do lado. Mas a gente não conhece Guarulhos, não conhece a história da cidade, né? A gente não vive a cidade e muitas vezes a gente olha com maus olhos a cidade, né? Eu lembro quando eu fiz faculdade, eu fiz lá em Santo Amaro e eu voltava com o pessoal da Zona Leste. O pessoal fazia muita piada com quem é da Penha. Falava, ali a Penha já é o fim da Zona Leste, né? E aí quando eu falava que era de Guarulhos, então, nossa, para eles tem índio aqui, sabe? A cidade, vocês vão encontrar índio na cidade, né? E é triste perceber a visão que as pessoas de fora têm sobre a cidade, mais triste ainda é perceber que essa visão é reforçada aqui dentro, Sidney. A gente tem uma dificuldade muito grande de estimular as pessoas para falar, olha, tem o seu vizinho aqui que vende um produto que é da cidade e é tão bom quanto se você fosse buscar fora. Né? Então, a gente, com o projeto Somos Guarulhos, Sidney, em primeiro lugar, tá cortando aí. Vamos ver se voltou. Tá me ouvindo aí, Sidney? Voltou. Voltou. Tô te ouvindo. Então, em primeiro lugar, Sidney, o desafio aqui em Guarulhos é construir uma cultura, uma identidade na cidade e demonstrar
pro próprio guarulhense e para as pessoas de fora da cidade que Guarulhos tem muita coisa boa. Tem muito negócio bom, tem muito artista bom, tem muita empresa boa. Guarulhos é uma cidade riquíssima, Sidney. Então a gente precisa quebrar essa cultura das pessoas de que nós somos a Série B de São Paulo. Nós não somos a Série B de São Paulo, não. Nós somos a Série A de Guarulhos, sabe? Nós precisamos mudar esse pensamento de que a gente precisa ter um certo orgulho da cidade. E esse é um grande desafio, mostrar que, assim, ser de Guarulhos é bom, e a cidade tem muitas coisas boas. Um segundo desafio, Sidney, com o projeto, isso não tem a ver só com Guarulhos, mas tem a ver com a sociedade em que a gente vive. A gente vive uma sociedade muito individualista, Sidney. Cada um pensando em si em primeiro lugar e eu acima de tudo. Com o projeto, eu tento trazer a visão para as pessoas de que juntos somos mais, de que o coletivo é importante, que assim, você é importante, mas o grupo também é importante. Então a gente precisa fazer coisas pro grupo, porque fazendo bem pro grupo, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Se o grupo se fortalece, se está todo mundo bem, eu também estou bem. Mas numa sociedade em que a gente estimula cada vez mais o individualismo, cada um está pensando em si, só em você primeiro, e se sobrar tempo eu penso no outro, é muito difícil, Sidney, colocar isso na cabeça das pessoas. Muitas vezes eu vou conversar com as pessoas e eu peço para elas me fala sobre o seu negócio para eu ver como que eu posso te ajudar, com alguma ideia, com alguma dica. Tem muita gente que estranha, fala, pô, o que esse cara aí quer saber do meu negócio? Sei não, hein, acho que ele... Não sei não, porque as pessoas elas estão tão desconfortáveis, que elas não conseguem perceber quando vem outra pessoa querendo ajudar ela. E na verdade as pessoas elas também elas veem a concorrência como algo negativo, como algo ruim, ao invés de somar, né, com a concorrência. Né? Deu uma cortada aí, Sidney, eu não te ouvi não. Será que o pessoal ouviu? Será que o pessoal ouviu? Ficou sem áudio. O senhor ficou sem áudio para mim. Melhorou agora ou não? Melhorou? Conseguiu? Deixa eu ver aqui que eu tô com ele ligado aqui. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Você consegue me ouvir? Eu não tô te ouvindo. Estou te ouvindo. Deu uma cortada aí, Sidney. Eu não te ouvi, não. Será que o pessoal ouviu? O pessoal ouviu sem áudio. Você ficou sem áudio pra mim. Acho que foi só pra mim. Na live tava rolando. Voltou, agora voltou. Voltei aqui pra ver se melhorou. Voltou. Mas na live acho que tava rolando. Acho que foi só pra mim aqui mesmo. Ah, tá certo. Então, Danilo, tem essa parte da concorrência, né? As pessoas elas veem a concorrência como algo negativo, mas na verdade agora travou para mim. Começar a perceber. Voltou, agora vai, manda bala. Deu uma travada aqui, né? Sobre a concorrência, as pessoas elas veem a concorrência como algo negativo, mas na verdade elas têm que começar a perceber a positividade de ter concorrência e tirar pontos positivos também de se ter concorrência no mercado, né? Em Guarulhos parece que o pessoal vê muito o lado negativo da concorrência, né? Sim, infelizmente, Sidney. Inclusive, até mandar um abraço para o Cícero do Guarulhos, mais está acompanhando a gente. A gente sempre bate nessa tecla quando a gente está falando dos projetos de empreendedorismo. Né? Muitas vezes a pessoa ela olha o concorrente dela como um inimigo dela, né? Uma pessoa com quem eu não posso dialogar, com quem eu tenho que manter distância, uma pessoa que se eu puder até prejudicar, eu vou prejudicar. E não pode ser assim, né, Sidney? Por quê? Primeiro, o mercado tem mercado para todo mundo que quiser, tem disposição para fazer algo bem feito, tem mercado para todo mundo. Eu costumo dizer que tem mercado para todo mundo que tem espaço até para quem não tem um bom atendimento, não tem um bom negócio. As pessoas vendem também. Então, existe mercado, o mercado está aí, o mercado é grande
e tem mercado para todo mundo. Em segundo, a pessoa precisa entender que, assim, quando eu uno forças com o meu concorrente, e a partir do momento que eu dialogo com o meu concorrente, eu estou fortalecendo a nossa área, eu estou fortalecendo a nossa cidade, e eu estou construindo algo junto. Nessa jornada, todo mundo vai ganhar. Né? É uma jornada de ganha-ganha, não é? Eu não tenho que ferrar o outro para me dar bem, né? Então é muito necessário esse diálogo com seus concorrentes, com as outras empresas, com os outros segmentos, com as outras pessoas, né? O diálogo é importante e isso é algo que eu sinto falta na cidade, Sidney. Infelizmente, né? Não vamos nem entrar para falar de política aqui, mas a gente não vê movimentos fortes que visem fortalecer a cidade, levar a cidade para um desenvolvimento, né? A gente não enxerga isso, e aí enquanto a gente não fizer isso, as Guarulhos vai ser vista como uma série B mesmo, a gente tá enfraquecendo nós mesmos, a gente precisa fortalecer a cidade como um todo, o cenário de negócios da cidade como um todo, e a gente só vai conseguir isso, Sidney, estando juntos, estando unidos, um frequentando o outro, um falando sobre o outro. Hoje, o Somos Guarulhos ele conta com aproximadamente quantos apoiadores? Então, Sidney, eu meio que perdi essa conta. Eu já dialoguei, pelas minhas contas aqui, eu já falei com mais de 3 mil empreendedores da cidade desde o início do projeto. A gente vai fazer 3 anos agora. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp com 250 empreendedores, que são os participantes mais ativos, as pessoas que estão ali fazendo networking, que estão se conversando, que estão se falando, são as pessoas mais ativas, os participantes do projeto. Mas existem muitas pessoas que não estão no grupo de networking, mas participam e acompanham e apoiam o projeto de outras maneiras, seja falando sobre, seja acompanhando os nossos materiais, seja divulgando. E a gente tem hoje, Sidney, depois de muito tempo, eu toquei por muito tempo o projeto Somos Guarulhos, sem nenhum apoio, né, fazendo tudo do meu bolso e com a minha boa vontade. Hoje, a gente conseguiu aí um grande patrocinador e apoiador, que é a Magion, né, que é uma grande empresa aí da cidade, e a gente tem vários outros apoiadores que ajudam sempre no possível. Por exemplo, o Método Supera Guarulhos, da Marina, também é um grande apoiador do projeto, que sempre cede o espaço lá do Supera, sem custo nenhum, para a gente fazer nossos encontros mensais. A gente tem o IASG do Humberto, que também sempre apoia no possível. Então, eu até meio que perdi a conta, porque tem vários apoios que as pessoas elas estão fazendo, seja divulgando, seja falando sobre o projeto, seja dando alguma ajuda ali, braçal, alguma ajuda no momento. No nosso novo portal, eu estou colocando os logos lá dos apoiadores, que está ficando curto o espaço. O Guarulhos Mais é um grande apoiador do projeto nosso também, a Carolinas da Bia, que também está sempre com a gente, o Edelcio da Galeria Faria Lima. Então, o projeto é muito legal ver que as pessoas, né, tem muita gente que ama de paixão o projeto, adora ver o projeto acontecendo e está ali ajudando sempre no possível. Bacana, Danilo. E a pessoa que está assistindo nossa live aqui e queira saber mais sobre o projeto Somos Guarulhos, queira, de repente, bater um papo, participar do projeto, como é que ele faz? Legal, o projeto Somos Guarulhos é um projeto focado no empreendedorismo da cidade. A gente tem como meta, a gente acredita muito na Somos Guarulhos, e eu deixo isso muito claro para todo mundo, a gente acredita muito no poder do coletivo, da reunião de pessoas. Isso não é à toa não, Sidney, porque como pequeno empreendedor, eu percebi que, assim, as grandes empresas, cara, elas estão todas organizadas. Pega a cidade aí, você vai dialogar com grandes empresas da cidade, o dono de uma empresa conhece a outra, eles sentam para almoçar junto, para tomar decisão junto, e porque o pequeno empreendedor que está lá ralando, que mais precisa, não se organiza com outros, né? Então a gente precisa se organizar coletivamente, se cada um ajudar um pouquinho, nós juntos conseguimos muito mais. Então a gente tem como foco principal mostrar o poder do coletivo e mostrar para os empreendedores que eles não estão sozinhos. Colocando o empreendedor em contato com outro, a gente acredita muito, Sidney. Você está lá no nosso grupo de networking, né?
e você percebe que cada pessoa, muitas vezes a pessoa entra e fala, pô, mas eu vou entrar para ouvir porque eu não tenho muito para ensinar. Mas quando a gente estimula ela, você percebe que ela tem sim muito a ensinar. Né? Todo mundo tem alguma coisa para somar, todo mundo tem alguma história para contar, sabe? Tem algum link para enviar, tem alguma dica para dar. É para mostrar que, assim, nós podemos ajudar no desenvolvimento coletivo. Então, o Projeto Somos Guarulhos é um espaço para a gente se conectar, gerar espaços em que a gente possa estar junto, que a gente possa conhecer outras pessoas, outros empreendedores, outros negócios na cidade, estimular o consumo na cidade. A gente sempre está pregando, olha, vai conhecer seu amigo empreendedor, compra dele, fala sobre o produto dele, fala sobre o serviço dele. Então, quem tiver esse espírito de coletivo, quiser se desenvolver, quiser crescer com a gente está no Instagram, @somosguarulhos, pode chamar a gente lá no Messenger para trocar uma ideia. A gente tem o portal somosguarulhos.com.br, que eu estou remodelando ele para a sua versão 3.0, e pode chamar, a gente está no YouTube também, pode procurar lá o canal do YouTube Somos Guarulhos, Facebook Somos Guarulhos, e quiser me chamar diretamente no WhatsApp do projeto, é o 990 14 36 32. Se você que é empreendedor, você que tem um projeto, tem uma ideia, é uma grande empresa, a gente é bem diverso lá, a gente tem pedreiro, boleira, pizzaria, loja de roupas, sexy shop, tem prestador de serviço, contabilidade, advocacia, essa diversidade dá um caldo legal ali para o nosso projeto. Então, se você é empreendedor e quer somar com a gente, quer colar com a gente, chama a gente. A única coisa que a gente não gosta são dos panfleteiros digitais. É aquela pessoa que eu falei, Sidney, só pensa nela mesmo e não pensa nos outros. Ela só quer entrar e mandar propaganda do negócio dela. Isso aí a gente dispensa, porque não é nosso objetivo. Aliás, falando em panfletagem digital, né, toda essa comunidade que criou, né, o Somos Guarulhos virou uma comunidade, né? E nós temos também como é que fala? Hashtag no Facebook, nas redes sociais, hashtag. Então, pela hashtag também é possível encontrar os empreendedores de Guarulhos nas redes sociais, não é isso? Perfeito. Se você buscar no Instagram, porque, Sidney, como eu disse anteriormente, um dos grandes problemas de Guarulhos é que as pessoas não conhecem a cidade, a gente não sabe o que tem na cidade. É muito difícil saber do que está acontecendo, quais são as empresas, quais são os lugares para eu frequentar, né? Por exemplo, Guarulhos tem cachoeira, e eu nunca fui nas cachoeiras de Guarulhos. Não tive oportunidade ainda, mas quero ir. Tem mirante, sabe? Tem muita hamburgueria, tem muito restaurante, tem muito negócio na cidade, mas a gente tem dificuldade em encontrar. Então, para facilitar, a gente tem divulgado muito a hashtag Consuma em Gru. Então, todos os empreendedores que fazem parte do projeto, os que acompanham o projeto, sempre que eles vão se divulgar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eles estão marcando lá o Consumo em Gru. Por quê? Quando eu, Danilo, precisar comprar alguma coisa e eu quero procurar aqui na cidade, é só dar uma pesquisada lá pela hashtag Consumo em Gru, que eu vou encontrar empreendedores, empresas, produtos, negócios e serviços aqui na cidade, para facilitar um pouco esse encontro, né? Vamos usar as tecnologias a nosso favor. Uma iniciativa muito bacana aí da hashtag, eu achei muito bacana, muito legal. Você encontra vários serviços, né, vários empreendedores ali nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, e eu achei muito, muito bacana mesmo, uma iniciativa muito boa. Danilo, empreendedorismo, pandemia e desafios pós-pandemia. Te peguei agora, acho que eu vou pegar. Nossa, isso a gente tem muitos, viu, Sidney? Vou pegar do empreendedorismo. Em primeiro lugar, em empreendedorismo, acho que a gente tem um desafio quando a gente fala de empreendedorismo eu tento sempre não romantizar o empreendedorismo. A gente fala muito de empreendedorismo, eu sou muito a favor do empreendedor, eu quero estar perto, eu quero ajudar, mas a gente precisa tomar um cuidado para não romantizar, tá? Tem coisas aí que não são empreendedorismo, que são só necessidade, e a gente precisa tomar um cuidado para não transformar o empreendedorismo em algo que ele não é. Então, acho que, em primeiro lugar, o desafio com o empreendedorismo é não romantizá-lo, tomar um certo cuidado, né? Tem gente que fala do empreendedorismo como se fosse academia, sabe? Vamos empreender, todo mundo vai ficar rico, e não vai, gente, não vai, né?
Vamos tomar cuidado aí como a gente está tratando esse tema. Vamos tomar cuidado, a gente precisa tomar cuidado. Aliás, antes de você prosseguir, quero convidar os nossos telespectadores a fazerem perguntas aqui e também mandar um abraço para todos que estão assistindo, tá? A Érica Campos, o José Munhoz, a Dafite, a Maria Elizabeth do Gopouva e toda a galera do Somos Guarulhos também que está acompanhando aí. Podem fazer as perguntas que eu farei aqui para o nosso convidado, Danilo, tá? E agora, Danilo, toca o barco aí. Legal. Estamos falando sobre pandemia e os desafios aí, né? Exato. Ainda sobre empreendedorismo, ou seja, eu acho que tem um grande desafio aí, que é a gente como sociedade, a gente precisa refletir como que a gente consegue tornar o empreendedorismo algo mais sustentável. Porque, infelizmente, eu vejo muito negócio bom, muita ideia boa morrendo, porque a pessoa que está à frente não tem tempo de manter aquele negócio por um longo período. Né? A pessoa precisa lidar com as contas, com as dívidas e acaba não conseguindo manter. Acho que a gente ainda, como sociedade, a gente precisava estimular muito mais, sabe? Sei lá, dar linha de crédito para o empreendedor, para os pequenos negócios. Afinal, são os pequenos negócios que movem a economia aí, que geram emprego. Essas pessoas precisam desse incentivo. Né? As grandes empresas, elas se viram, mas o pequeno ali, aquilo faz total diferença para a sobrevivência do negócio dele. Então, acho que a gente tem um desafio aí, como sociedade, de transformar o empreendedorismo, estimular o empreendedorismo de forma sadia, mas transformar ele também em algo que seja algo sustentável. A gente tenta fazer isso aqui através da Somos Guarulhos, mas nós somos uma iniciativa, a gente não tem vínculo com ninguém, então a gente está tentando fazer aqui o mínimo que a gente consegue fazer. Mas se a gente tivesse uma iniciativa pública dando corpo para isso, né, seria muito, muito, muito bom. O empreendedor, ele precisa de qualquer tipo de ajuda. Os 3, 4, até o 5º ano do pequeno negócio, Sidney, é loucura, assim, é muita dedicação, pouco resultado, mas a pessoa precisa se manter ali para começar a ver um resultado lá na frente. Então, como tornar o empreendedorismo sustentável? Não sei, vamos procurar formas de fazer isso. E a pandemia deixou isso mais forte ainda. Muitos negócios fecharam na pandemia. Muitas pessoas tiveram que fechar o seu negócio, porque estava ali tentando manter o negócio girando. Infelizmente, a gente não teve o apoio que deveria ter dos governos neste momento. A gente foi meio que deixado de lado, né? Não só os empreendedores, a sociedade no geral. E essa pandemia acirrou muito mais, porque você pega o empreendedor que estava ali crescendo pouquinho a pouquinho, dia a dia, mês a mês, e mantendo o negócio dele. Veio a pandemia que quebrou ali o movimento dele, que não permitiu que ele trabalhasse mais, e diminuiu o volume de vendas e o fluxo dele. Ele fechou as portas, né, infelizmente, tal qual tiveram muitos negócios sendo iniciados durante a pandemia, mas teve muitos negócios fechando as portas. Sinceramente, Sidney, eu ainda não vejo um cenário positivo para essa pandemia. Eu, sinceramente, Danilo, estou muito... Essa pandemia... E olha que eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas, na sociedade, né? A Somos Guarulhos é um reflexo disso, eu acredito muito nos outros. Mas essa pandemia me deixou um pouco pessimista em relação à sociedade. Me fez ver que a sociedade cada vez menos pensa na sociedade, é cada um por si, cada pessoa pensando em si. O que eu esperava é que tivesse um efeito contrário, né, que as pessoas pensassem no todo, mas não. Né? Infelizmente, a gente só aceitou aí, a sociedade aceitou que é isso mesmo, que as pessoas vão morrer, e não me preocupo com o outro, me preocupo com o meu, se o meu está garantido, que não importa o outro, né? E aí, pós-pandemia, Sidney, eu acredito que, assim, a gente ainda está vivendo aí os efeitos dessa pandemia, a gente vai viver aí pelo menos até o final do ano, e colado com a pandemia, o pós-pandemia vai ser um cenário econômico destruído. E aí, nós como os empreendedores e como sociedade, como que a gente vai lidar com esse cenário econômico destruído? Porque... eu repito, né, aquela galera que romantiza o empreendedorismo. As pessoas acham que o sucesso de um negócio, de um projeto, depende só da pessoa que está à frente dela. Mas não, depende dos fatores externos também. Né? Não adianta eu ter um negócio maravilhoso, ter um produto excelente, ter ótima qualidade, investir
se as pessoas não têm dinheiro para comprar, não têm dinheiro para consumir, se o mercado está quebrado, sabe? Meu negócio vai quebrar também. Então, o que eu acredito que vai vir colado com essa pós-pandemia é um problema econômico que a gente vai ter que viver. E aí eu não faço nem ideia como a gente vai lidar com isso. O que eu tenho passado para a galera e o que eu tenho aplicado aqui na empresa é viver o dia a dia. Vai se mantendo o máximo possível, segura o seu crescimento para algum momento futuro, vamos esperar que a gente passe por tudo isso e a gente tenha momentos melhores, tá? Mas eu ainda acredito que a gente vai viver um período muito difícil. Tumultuoso, né? Bem tumultuoso. Bem difícil. A única parte boa, eu tento ver algo positivo nisso tudo, a parte positiva é, cara, se você sobreviver a tudo isso, a gente está preparado para qualquer coisa. Realmente, né? Porque não é fácil, mas o cenário que a gente tem visto, né? Até dos próprios governantes, não vou entrar em questão política, mas até dos próprios governantes, quando você pega um discurso que no início era para a galera ficar em casa, né? E hoje o discurso não, vamos abrir tudo, já não dá mais. Então você vê uma mudança no discurso. Óbvio que também as pessoas não podem ficar o resto da vida dentro de casa, eu concordo, né? Mas tem lugares, por exemplo, como na Europa, né, em Madrid e também outras partes da Europa, que a pandemia veio, o pessoal se reclusou em casa, depois também fizeram, como estão fazendo aqui, o pessoal está indo para as praias e tudo mais, e aí a pandemia voltou. Né? Na verdade, ela não foi embora, né? Ela se expandiu aí novamente, né, em alguns lugares. E é um risco que se corre aqui também no Brasil, né, em relação a isso. E essa questão do emprego, o desemprego que está muito grande aí, né? E a gente está vivendo um cenário que os índices mostram que a burocracia ainda continua, apesar de ter a informatização de muitas coisas, a burocracia ainda continua para muitas coisas, né? E a gente está vivendo isso ainda. E vamos viver ainda pós-pandemia, né? Sim, Sidney. Você citou as iniciativas do governo, né? A gente está vivendo aqui um momento de eleição, né? Eleições municipais. E querendo ou não, Sidney, o empreendedorismo, ao mesmo tempo que vai ser impactado pelo problema econômico, ele também pode ser uma solução para o problema econômico, né? Sim. O investimento no pequeno negócio, no pequeno empreendedor, pode ser uma saída para diminuir o índice de desemprego, pode ser uma retomada aí do oxigênio para a economia, né? E a gente está vivendo aqui essa eleição municipal e eu vejo muito candidato aí falando sobre empreendedorismo, tem até uns aí que se intitulam empreendedores, e eu espero que essas pessoas realmente façam alguma coisa. Olhem para essas pessoas, fomentem esse mercado interno, fomentem os pequenos negócios, eu espero, apesar de que eu não tomara que eles façam, mas eu não tô esperando que isso vá acontecer. Vamos para outro caminho, vamos tentar a gente mesmo, vamos tentar um se fortalecer com o outro, um se apoiar no outro. Mas eu acredito, Sidney, que a gente ainda vai viver assim momentos difíceis por um período, vai levar um tempo, e depois disso lidar com essas marcas do que essa pandemia e esse cenário econômico deixou na gente, que a gente não sabe ainda o que vai ser lá na frente. Infelizmente, a gente não sabe o que vai ser, né? E eu não sei como, eu mesmo também não sei como eu vou lidar ainda. A gente está tentando tatear aí e viver um dia após o outro. Como o Cícero disse aqui no chat, né? Vamos ter esperança, né? Vamos ter esperança de dias melhores aí, né? Exato, inclusive vale ter esperança porque nesse contexto também a gente se vê sendo obrigado a se reinventar, a buscar outros caminhos, a testar novas coisas, né? E isso é uma faísca aí de esperança, a gente se manter conectado e se manter juntos. Bom, no meio de tudo isso, né, de toda essa pandemia, de todas as conversas, dentro do projeto Somos Guarulhos, e surgiu aí com os apoiadores
o Conexão Guarulhos. O que é esse Conexão Guarulhos? Legal, Sidney. É legal que assim, Sidney, eu sempre, você tá no nosso grupo, você vê que às vezes eu sou até chato, porque eu sempre bato na tecla com o pessoal falando, gente, vão conversar, vão se conectar, vão falar com as outras pessoas, isso vai ajudar você a se desenvolver, vai ajudar seu negócio a se desenvolver, vai ajudar em vários sentidos, né? Porque isso me ajudou, né, nesse diálogo, nessa jornada, né? As coisas foram surgindo e foram acontecendo. Quando eu comecei a Somos Guarulhos, conversando com um empreendedor aqui, conversando com outro empreendedor ali, nessa jornada, eu acabei descobrindo, Sidney, que existiam outros projetos focados em empreendedorismo na cidade. Né, mas tal qual, em Guarulhos, é muito difícil achar qualquer coisa. Parece que tudo acontece no submundo em Guarulhos, sabe? Parece que é só um cochichando pro outro, nada é aberto. Então você tem que ir buscando aqui, fala com alguém que conhece alguém, né, para te levar até lá. E aí, nesses diálogos, eu descobri que existiam outros projetos de empreendedorismo, cada um com o seu perfil, cada um à sua maneira. A gente tem projetos de empreendedorismo feminino na cidade, tem muitos projetos que foca só no empreendedorismo feminino, a gente tem projetos que são mais focados em reuniões presenciais, a gente tem projetos que são focados em rodadas de negócio, mas existem outros projetos de empreendedorismo na cidade. E aí eu fui conhecendo esses projetos, e comecei a frequentar algum deles, né? A gente falou aqui sobre a concorrência, não é tipo, o meu projeto é melhor que o dele. Não, a cidade é grande, a gente tem muita coisa para fazer, vamos se conhecer, vamos se frequentar. E aí, nessa jornada, eu conheci alguns outros projetos muito legais. Né? Conheci o projeto O Guarulhos Mais, que é o projeto do Cícero, que começou como uma conta no Instagram, quando ele veio aqui para Guarulhos, para centralizar também os negócios e tudo mais. Conheci o pessoal da Embaixada GV, que se reuniam uma vez por semana, eu comecei a participar de alguns eventos deles. Conheci um pessoal do Núcleo Jovem Empreendedor da ACE. Então, eu fui conhecendo outros projetos. E aí, nessa época, Sidney, a gente já fazia os nossos encontros Somos Guarulhos. Aliás, para quem não sabe, a gente faz um encontro presencial por mês da Somos Guarulhos, que estão cancelados por conta da pandemia, tá? A gente está fazendo à distância para manter todo mundo seguro. Estou sentindo muita falta dos encontros, mas eu prevejo que a gente volte isso só ano que vem. Esse ano não vamos voltar ainda. E o digital tem funcionado para a gente. Então, por enquanto, vamos manter a distância. Mas a gente vinha fazendo um encontro presencial por mês e era muito gostoso. A gente reunia de 15 a 20 pessoas, era para fazer algo mais enxuto mesmo, sabe? A gente se encontrar, se abraçar, trocar ideia, se apresentar, é muito legal. E aí eu conheci esses projetos. E aí eu pensei, eu junto com o Cícero, principalmente o Cícero, o Bruno e acho que o Lucas estava junto com a gente, né? A gente pensou, eu propus a eles, por que a gente não reúne todos esses projetos? Por que a gente não faz um dia em que a gente faça um encontro com todo mundo? Porque tem gente da Somos Guarulhos que não conhece o Guarulhos Mais, tem gente do Guarulhos Mais que não conhece a Somos Guarulhos, tem gente que não conhece o outro. Então, vamos juntar toda essa galera num único encontro maior, né? Vai ser muito legal. E aí, em setembro do ano passado, isso se concretizou num evento. A gente fez um evento e aí já não era mais o Somos Guarulhos, era um Conexão Guarulhos, porque não era só um projeto, eram vários projetos. A gente conseguiu reunir 10 projetos de empreendedorismo da cidade. Né? E isso, Sidney, foi legal, que foi só a gente falar que ia fazer, começou a surgir projetos, as pessoas foram aparecendo, sabe? Eu lembro muito claramente que a gente fez a primeira reunião, éramos em 4, para fazer o evento. Daí na segunda reunião já tinha 6. Chegou um momento que eu cheguei para a reunião, tinham 20 pessoas lá, e eu, nossa, de onde, sabe, só o fato, e o evento nem tinha acontecido ainda, a gente estava preparando o evento para acontecer. Foi muito legal trazer a galera para perto. A gente fez esse evento na UNG, quero agradecer até o Valdir Carleto, que foi o nosso palestrante do evento, grande figura, grande pessoa da cidade, uma pessoa de coração enorme. Então a gente pegou toda a manhã, a gente conseguiu o espaço, o anfiteatro da UNG para fazer o evento. A gente pegou toda a manhã, a gente reuniu as pessoas de todos os projetos, teve palestra do Carleto, teve sorteio, a gente se apresentou, cada um dos projetos se apresentou, foi um evento muito legal, Sidney. Então, a Somos Guarulhos já não estava mais sozinha, sabe? Eu, Danilo, eu tenho um alcance, mas quando você tem outros projetos, a gente alcança muito mais gente, é muito mais gostoso fazer com outras pessoas. Então, a gente fez esse evento, Conexão Guarulhos, que é uma ideia de conectar projetos de empreendedorismo. E aí, do ano passado para cá, Sidney, o que a gente percebeu? Principalmente o Cícero e eu,
nós ficamos lá nós ficamos na base do projeto. Inclusive, ele está falando ali para agradecer a UNG. Muita gratidão ao pessoal por ceder espaço. Aliás, Guarulhos tem muitos espaços legais que precisam ser ocupados. A gente precisa ocupar esses espaços. E aí, Sidney, o que a gente pensou? A gente percebeu que não existem só projetos de empreendedorismo, né? Várias outras pessoas vieram conversar com a gente. A gente tem projetos de cultura na cidade, a gente tem projetos de arte, a gente tem projeto de esporte, a gente tem muita coisa acontecendo. Projeto de poesia, projeto de saúde. E a gente pensou, por que a gente não expande a ideia do Conexão? Não precisa só empreendedorismo, vamos conversar com outras pessoas. E aí, do ano passado para cá, a gente vem dialogado com vários projetos na cidade. Então, o Conexão também se tornou um espaço para que os projetos se dialoguem, para que os projetos se conheçam, para que um frequente o outro. E aí, dessa conversa, e por conta da pandemia, a gente fez a segunda edição do Conexão. Foi no mês passado, e a gente fez totalmente online, via Instagram. Então, você vai perceber que esse ano de Conexão, a gente não falou só de empreendedorismo. A gente teve várias atividades. A gente teve meditação, a gente teve karaokê, a gente falou de Alzheimer, a gente falou de empreendedorismo. Eu vi alguns temas assim sobre segurança na internet. Eu vi a live também da Rita, né? A Rita, a doutora Dandara também trouxe assuntos bem pertinentes ali ao Conexão. Então, teve vários assuntos importantes ali, né? Eu acho que expandiu, né? Ganhou uma cara nova também, Conexão Guarulhos. Sim, a gente fez num sábado, né? A gente pegou de manhã até a noite várias atividades. É legal mostrar para as pessoas, olha só, como Guarulhos tem muita coisa legal acontecendo, tem muita gente disposta, tem uma diversidade de coisas acontecendo. E a ideia daqui para frente, Sidney, é expandir cada vez mais. A gente quer dialogar com cada vez mais projetos, a gente quer que o Conexão seja um espaço que as pessoas possam se encontrar, possam se dialogar. Como que eu, Danilo empreendedor, e a Somos Guarulhos pode ajudar, sei lá, um projeto de poesia na cidade? Como que a gente, em coletivo, a gente pode ajudar um projeto social na cidade, né? Expandir a ideia dos grupos e dos coletivos. A gente está cada vez mais junto das pessoas, inclusive, a gente já faz o convite aí, se você tem um projeto, tem uma ideia, tem um grupo, sabe? Está começando alguma coisa, vem dialogar com a gente, sabe? Você não precisa começar sozinho. A gente está aqui para dialogar e para dar força, porque a gente sempre acredita que juntos somos mais. A força do coletivo, a partir do momento que travou, voltou. E a Somos Guarulhos começa a falar de uma coisa boa da cidade, todo mundo começa a falar, a gente começa a dar essa identidade para a cidade. Né? Então a gente quer dialogar com todo mundo, né? A gente está buscando aí, que você que fala de dança, de poesia, você que é slammer, a gente estava muito afim de dialogar com os coletivos negros da cidade, os coletivos LGBTQ+, né? A gente quer dialogar com todos, a gente precisa estar junto para... eu acredito, Sidney, que é daí que vai vir a revolução de Guarulhos. Não vai ser uma grande revolução, vão ser micro-revoluções acontecendo, e quando a gente perceber, a gente está fazendo uma cidade que todo mundo gosta de estar, que todo mundo conhece todo mundo. É bem por aí, né? Tem que somar esforços para que a gente faça aí uma cidade cada vez melhor, né? E não esperar só dos governantes fazerem as coisas, né? Danilo, esse bate-papo está muito bacana aqui hoje, né? A gente tem um tempo limite também de live. O bate-papo está tão bom que já passou quase uma hora de live, né? A gente está chegando no nosso fim, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim. E a gente vai agora partir para uma entrevista que é meio que um ping-pong, para a gente conhecer um pouco mais você e depois trazer algumas considerações finais aqui sobre os seus projetos, sobre o empreendedorismo. Pode ser? Bora! Agora é a hora que o pessoal gosta, porque o pessoal fica meio que emocionado, assim, né? Então eu falo uma palavra e você me fala o que vem na cabeça sobre essa palavra. Nós vamos fazer assim, então. Então vamos começar, tá? Um livro. O Mundo de Sofia. Por quê? É maravilhoso. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Uma música.
Caraca, difícil, mas eu vou de Princípia, do Emicida. Tenho ouvido muito Princípia. Tem escutado bastante, então. Demais, acho que eu ouço pelo menos 10 vezes ao dia. Ela fala sobre isso mesmo que a gente debateu aqui, sobre como todos nós precisamos estar unidos, porque todos somos um no final. Então, bacana. Um lugar. Hoje, minha casa, que é onde eu tô aqui isolado há muito tempo. Vocês nunca vão ver o Danilo fazendo? Tratando alguém mal. Acredito que isso vai ser bem difícil. Você não gosta se acontecer, a pessoa mereceu. Um projeto. Nossa, um projeto é difícil, viu, Sidney? Porque você tem vários. Você escolhe um. Mas eu vou fazer a papel de mãe aqui, não vou puxar a sardinha para nenhum filho. Vou falar que meu projeto de vida é ser feliz e fazer os outros felizes também. Uma qualidade. Sinceridade. Eu tento ser bem sincero. Um defeito. Só um, hein? Essa é difícil. Eu me acho preguiçoso. Sou meio preguiçoso, Cília. Você se considera preguiçoso por quê? Eu sou da pessoa que não gosta de acordar cedo, sabe? Não odeio acordar cedo. Os meus amigos empreendedores vivem falando que eu tenho que acordar cedo, que tem isso e aquilo. Uma pessoa que odeio acordar cedo. Mas eu diariamente eu lido com minha preguiça para conseguir fazer as coisas. Um momento que marcou sua vida. Bom ou ruim? Você escolhe. No geral, as coisas ruins marcam mais do que as coisas boas, né? E eu acho que um momento que marcou minha vida foi a morte do meu pai, o falecimento do meu pai. Te fortaleceu também ou não? Eu não sei, é meio ambíguo o que causou, mas que mudou. Algumas coisas morreram, outras nasceram, mas mudou. O que você quer para a nossa cidade? Antes de morrer, eu quero ver a gente criar uma identidade. A gente ter orgulho de ser guarulhense e entender o que é ser guarulhense. A gente definir junto o que é ser guarulhense. O que você não quer? Nossa, muita coisa que eu não quero ainda. Se fosse no ping-pong, eu ia responder uma coisa aqui que ia muito me comprometer. Mas eu não quero pessoas egoístas em cargos de poder aqui. Uma frase. Juntos somos mais, a frase do nosso projeto. Muito bem, Danilo. Agora eu deixo para você as suas considerações, seus agradecimentos. De antemão, quero agradecer a sua participação e a sua disposição para esse bate-papo aberto. Eu acho que foi de mega importância para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o Danilo, conhecerem um pouco mais sobre os projetos que você desenvolve dentro do empreendedorismo e também dentro da cidade de Guarulhos. E agradeço de coração a sua participação, tá? E deixo agora você com as suas considerações finais, seus comentários. Eu que agradeço, Sidney. Aliás, esse é uma das coisas que me dão muita alegria de estar no projeto e o projeto existir, ser um espaço de encontro, né? Te conhecer também foi algo que veio através do projeto. E eu sou muito grato aí por te conhecer. Você é uma pessoa super gente fina, super pró, sempre buscando formas de ajudar, de somar, de fazer o coletivo se desenvolver. Sou muito grato, aí é um dos presentes que o projeto trouxe aí para minha vida. E vida longa ao bate-papo aberto aqui. Quero agradecer imensamente o convite, passou rapidinho, foi muito legal bater esse papo, já me coloco à disposição para voltar, para a gente trocar outras ideias.
É muito bom conversar contigo. E para quem quiser conhecer o projeto, pessoal, para quem quiser conhecer o Danilo, o projeto, procura a gente aí em qualquer rede social, a gente está lá como Somos Guarulhos, tá? Vocês conseguem meu contato direto, quem quiser conhecer o projeto, quem tem esse interesse em construir uma Guarulhos melhor, tô parecendo político, né? Mas não é política, não. Não vou sair candidato, pessoal, fiquem tranquilos. Mas quem tem interesse real em construir uma Guarulhos melhor, em criar algo coletivo, você tem essa vontade de estar junto com outras pessoas, em se desenvolver, estamos junto. Quero deixar avisado para todo mundo aí que a gente está desenhando um novo portal Somos Guarulhos, daqui a mais ou menos, no máximo 20 dias, ele vai estar no ar, remodelado. Eu estou preparando aqui um processo de lançamento desse novo portal, então fiquem de olho lá no somosguarulhos.com.br e os canais estão abertos aí de comunicação com a gente, vem somar com a gente, vem construir com a gente. Mais uma vez quero agradecer imensamente, Sidney, essa oportunidade, foi muito bom aqui na correria do dia a dia, né? Eu esqueço várias coisas, foi muito bom parar e resgatar algumas coisas, foi muito gostoso, viu? Agradeço imensamente aí o seu carinho. Agradecer, né, a participação de todos que prestigiaram esse bate-papo aberto, né? Sempre que tiverem a possibilidade, participem, interajam conosco. O bate-papo aberto ele foi criado justamente para a gente trazer pessoas para conversarmos abertamente sobre o que acontece na cidade de Guarulhos, ou conversar sobre um tema interessante de utilidade pública. E estamos aqui, então, todas as sextas-feiras, às 19h30, quase no horário certinho, que quem faz live, faz ao vivo, sabe que às vezes dá uma travadinha na live, ou às vezes demora um pouquinho para iniciar, mas sempre às 19h30 estamos aqui todas as sextas-feiras. Fica o convite para o Danilo voltar, para conversarmos sobre diversos outros assuntos. E agradeço de coração a participação e a presença de todos. Então, até o próximo bate-papo aberto, sexta que vem. Tchau, tchau, pessoal. Danilo,